Você sabia que o açúcar vicia? O açúcar, como outras drogas, né? Como a própria cocaína, como o cigarro e alguns alimentos, ele é viciante. E por que ele é viciante? Porque quando nós premiamos o cérebro com alguma coisa, quando nós criamos no cérebro memórias boas sobre uma situação vivida, sobre alguma coisa comida, o cérebro recebe aquilo como recompensa. E dentro do cérebro existe um lugar situado que se chama centro de recompensa. Então, eu tive uma situação boa e eu comi alguma coisa. Aí eu estou no momento ruim. O cérebro me leva àquela situação anterior. E ele me lembra que naquele dia eu comi 2 chocolates, eu tomei uma Coca-Cola, eu comi um bolo enorme de açúcar, eu comi um doce. Então ele lembra aquilo e aquilo me traz prazer, porque é uma memória de prazer. E aquela memória de prazer é como se eu precisasse me recompensar por esse momento difícil que eu estou passando. Então eu vou lá e busco aquilo que me deu recompensa e trago de volta para aquele momento. E assim eu vou me viciando nessas recompensas uma por uma. Isso acontece com o cigarro. A nicotina, que é uma droga, ela entra no corpo. Então, quando o indivíduo está tenso, eu fumo por quê? Eu fumo porque eu estou tenso. Eu fumo por causa disso, porque daí ele fuma, ele dá ao cérebro a droga que o cérebro quer e ele acha que relaxou e, na verdade, está acabando com a vida dele. Da mesma forma, a cocaína é uma droga viciante que faz o indivíduo ter um momento temporário de prazer e muitas vezes não enfrentar um problema. Voltando ao açúcar com as nossas crianças, a responsabilidade enorme de educarmos nossas crianças no controle do açúcar. Nós somos um mundo hoje que conseguiu controlar as infecções com antibióticos maravilhosos, que conseguiu fazer vacinas incríveis que evitaram doenças, mas hoje o maior número de óbitos, inclusive até em pessoas mais jovens, inclusive em crianças, né? É o diabetes, hipertensão, derrame cerebral, né? Que é o AVC, e a obesidade que acaba trazendo outras doenças dentro dela. Por que isso? Porque nós temos, nas nossas dificuldades, nós criamos o prazer da comida. E principalmente no açúcar. O que eu posso fazer? Como é que uma criança manifesta uma situação em que eu posso pensar que ela está viciada em açúcar? Ela está viciada em açúcar. A criança que adora doce. A mãe não se importa que ela coma doce. Em determinado momento ela começa a querer controlar um pouco o que ela manifesta nesse momento. Algumas coisas. Uma criança que começa a ficar intranquila, ela tem tremores, como uma dependência, ela fica uma dependente do açúcar, ela tem instabilidade emocional, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, seja no que ela faz no brinquedo ou na escola. Essas são características de uma criança viciada no açúcar. Veja bem, quando eu educo meu filho, quando eu educo as crianças que eu conheço, seja na área que eu domino, seja em casa ou em parentes, quando eu educo, ensino sobre o uso correto do açúcar, eu estou criando adultos que não vão ser obesos, porque vão controlar, adultos com controle, adultos até na própria vida que conseguem controlar-se em situações difíceis e não usar determinadas coisas para sair delas, vão tomar decisões. Só lembrar uma coisa, a Organização Mundial de Saúde, a parte que lida com as crianças, ela pede que o açúcar seja introduzido, se puder, depois de 2 anos. Se puder, depois de 2 anos. Se não puder, se após 1 ano você quiser usar por alguma razão, lembra que tem o demerara, tem o orgânico, tem o próprio açúcar mascavo, né? Que são menos viciantes e são mais naturais. O importante é a naturalidade. Agora, o que eu posso fazer para evitar que o meu filho seja viciado em açúcar? Primeiro, eu não preciso ter essa ansiedade desesperada de fazer com que ele coma doce. Existem frutas, o açúcar da natureza é melhor do que esse açúcar que é refinado, que é artificial, basicamente. Nós temos as frutoses, nós temos a beterraba, tem açúcar, nós temos a melancia, não precisa ser adoçada no suco, nós temos muita coisa na natureza. A batata doce, que já é doce, né? Se eu for fazer uma sopa, eu posso botar uma batata doce, porque ela naturalmente vai fazer alguma coisa, vai dar o sabor do doce para a criança, né? A criança, ela nasce predestinada com sabor para o doce. E o amargo ela não gosta, então muito cuidado em não estimular isso e fazer com que ela seja uma pessoa doente. O que eu devo evitar? Eu devo evitar bolachas e doces ao alcance de crianças. Tudo longe, para cima, ela não pode. Ou uma coisa que não se pode fazer,
Você não pode premiar uma criança com doce. Um pirulito porque ela fez uma coisa certa. Não, o que é certo é certo. Você tem que educar uma criança e premiar ela com abraço, com amor, com respeito, falando quanto ela fez bonito, quanto ela é responsável, educando ela para um futuro, não levando ela a ter um vício emocional de que tudo que ela faz tem que comer um doce, tudo que ela faz tem que sair, tudo que ela faz tem que ganhar alguma coisa, não. Né? Ela vai fazer e aprender para a vida inteira. Uma outra coisa, é proibido colocar em chupeta. Se usa, que não deve usar, mas se usar qualquer forma de açúcar, qualquer forma de doce ou mel, certo? O mel não pode antes de 1 ano de idade, gente. O mel, ele traz uma doença grave antes de 1 ano de idade, que é o botulismo, uma doença que pega o cérebro, que pode paralisar a criança. Então, não pode usar mel. Se puder usar o mel depois de 2 anos, é muito melhor, que evita um monte de complicações. O açúcar, ele faz parte. O açúcar, ele é a força e a energia, na verdade, a glicose, é a energia que faz o nosso corpo se movimentar. O metabolismo é feito com açúcar, não necessariamente o açúcar refinado, alguma coisa que contém o açúcar. Estamos entendidos? Vamos criar gerações que vão comer bem. Estimule comendo fruta, lave a fruta, coloque para higienizar, dê a fruta com casca, a casca da fruta tem muito açúcar. Comece a lidar com uma situação para o futuro, comece a pensar, você está levando uma criança a uma infância extraordinária, um adulto que vai viver uma fase adulta extraordinária. Não desperdice o ensino com essa criança, não facilite, porque é mais fácil dizer sim para ela. Chips, doces para a criança toda hora, balas, não precisa. E cárie, você vai gastar um monte com cárie. Não precisa disso. Combinados? Nós estamos aqui caminhando juntos para criar o quê? Uma infância extraordinária. E uma infância extraordinária é uma infância saudável. E uma infância extraordinária reproduz adultos saudáveis e cria gerações de projetos de indivíduos saudáveis. Combinado? Açúcar, cuidado com ele.